Olá, alunos, alunas. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente de ensino religioso. E vamos ver qual é o objetivo de conhecimento desta aula. O objetivo é tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados das diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas. O seu detalhamento são os livros sagrados, o Alcorão, o Bhagavad Gita, a Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros. E agora vamos à nossa aula de ensino religioso. Seja bem-vindo, aluno, à nossa aula de ensino religioso e nós vamos começar a trilhar esse caminho das tradições religiosas escritas, ou seja, aquela parte das religiões que possuem, que seguem o seu próprio livro sagrado, do qual elas acreditam que seja diretamente inspirado pelo Deus ou pelos deuses que aquela religião acredita. Mas para isso, é preciso primeiro nós entendermos que a escrita ela tem uma história dentro da própria história da humanidade. Vejamos aí a história da escrita, né? A formação da escrita, ela se dá ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela não aparece de uma hora para outra na humanidade, né? Cada povo, cada civilização antiga foi formando e foi elaborando o seu próprio código de escrita, o seu próprio alfabeto. Esse é um processo que levou muito tempo, né? Chegou a levar até séculos, né? E a escrita, ela foi e é a maneira de representar e registrar o som da fala. Com o tempo, essas civilizações foram sentindo a necessidade de registrar tudo aquilo que se falava, toda a tradição oral, seja a tradição oral religiosa, seja a tradição oral cultural, a tradição oral política, ela teve a necessidade de ser registrada em muitas civilizações. Então, a forma de representar, de guardar, de registrar essa oralidade foi a escrita, né? Então, ela é como que a formulação e o desenvolvimento desse sistema de escrita é que determinou se uma civilização está na pré-história ou na história, como nós estudamos na disciplina de história. Ok? Aí ao lado nós temos a representação da antiga escrita egípcia, que é uma das primeiras formas de escrita que nós temos, que não era escrita em papel, mas era escrito nas paredes dos templos e das construções do Egito Antigo. Vamos lá. Algumas religiões, elas nascem quando ainda não havia escrita, quando aquele povo, aquela civilização, não havia desenvolvido nenhum alfabeto, nenhuma escrita. E elas continuam até hoje dessa forma. Nós temos como exemplo dessas religiões, olha o nosso amigo aqui ao lado, né, as religiões de matriz indígena. A grande maioria dos povos indígenas no mundo de hoje não desenvolveu nenhum alfabeto escrito, apenas falado. E o nosso colega, o nosso amigo pajé aqui ao meu lado, ele representa essa tradição. É ele que guarda essa tradição na sua memória, na memória dos seus ancestrais, e a transmite de forma oral aos seus contemporâneos, né? Ao povo da sua tribo, ao povo da sua comunidade indígena. Outras religiões nasceram também quando ainda não havia escrita, mas com o surgimento dos alfabetos escritos, essas religiões foram aos poucos produzindo seus próprios livros religiosos e os seus próprios livros sagrados. Um exemplo disso são os povos gregos no mundo antigo. Eles começam a se formar quando ainda não havia escrita,
mas com o tempo, ao desenvolver os seus próprios alfabetos, a sua própria forma de escrever, os poetas gregos ou os poetas rapsódios são aqueles personagens da sociedade grega responsáveis por transcrever todo aquele conhecimento oral, todo aquele conhecimento religioso das civilizações gregas nas poesias gregas. Então, os poetas rapsódios, eles reproduziam, eles transcreveram esse conhecimento e depois cantavam ou recitavam essas poesias, contando aí a história das religiões que hoje nós conhecemos como a mitologia grega. Nós também temos aquelas religiões que já nascem quando a civilização onde elas nasceram já possuía escrita, já possuía alfabeto, já eram civilizações com bastante segurança na sua escrita, já tinham gramática, já tinham vários elementos que nós conhecemos hoje na ciência das línguas, no conhecimento dos idiomas. Né? Por causa disso, essas religiões, ao nascer, depois de algum tempo, elas começam a produzir os seus próprios livros escritos. Nós temos aí dois exemplos. A cruz, que representa o cristianismo. Algumas décadas após a morte de Cristo, os seus apóstolos, seus discípulos começam a escrever os seus ensinamentos e a trocar esses escritos entre as primeiras comunidades cristãs. E nós temos ao lado da cruz, nós temos a lua crescente com a estrela, que é o símbolo do islamismo. Assim que a religião islâmica é revelada ao profeta Maomé, ele começa então o processo de ditar todo aquele conhecimento islâmico para os escribas que começam a produzir os livros sagrados daquela religião. Os textos sagrados, eles não estão por acaso, eles não estão presentes na religião assim por estar de qualquer forma. Não, senhor. Eles têm um objetivo na comunidade religiosa. Vamos conhecer esses objetivos? Primeiro objetivo: ser base de uma doutrina religiosa. Quando a religião tem o seu livro sagrado, esse livro é a base de tudo aquilo que aquela religião crê, de tudo aquilo que aquela religião professa. É a base e a origem da sua doutrina. Próximo objetivo: firmar o sentido da vida. Da vida de quem? Da vida de quem segue aquela religião, da vida de quem lê e estuda aquele texto sagrado. É o texto sagrado, é o livro sagrado que vai firmar, vai orientar, vai dar um sentido para a vida daquela pessoa religiosa. Nós temos ainda manter os sonhos e as esperanças dos homens. Que homens, professor? Dos homens religiosos, dos adeptos, dos seguidores daquela religião. São os textos sagrados, à medida em que vão envelhecendo e que vão ganhando mais autoridade, esses textos sagrados, eles vão mantendo vivos os sonhos, as esperanças. Por exemplo, para quem é cristão, a Bíblia Sagrada vai mantendo vivo o sonho e a esperança na vida futura, na vida eterna, na vida junto com Deus. Nós temos ainda como objetivo responder às problemáticas do cotidiano. Quando a pessoa daquela determinada religião está em dúvida do que fazer na sua vida, se encontra diante de um problema, de uma situação e resolve recorrer a Deus, ao Deus que ela acredita, ela também recorre à sua Escritura Sagrada. É na Escritura Sagrada que muitas pessoas vão encontrar uma luz ali para uma situação difícil, para um problema que está passando na vida. É a Escritura Sagrada que vai muitas vezes apontar a luz no fim de um túnel que muitas vezes é difícil de atravessar, né? Um problema difícil da gente atravessar na vida. Um próximo objetivo é indicar os caminhos às pessoas para conduzirem bem suas próprias vidas. O texto sagrado, ele vai ali dizer, ele vai ali nos apontar os caminhos que devemos tomar na nossa vida, né? Daquelas pessoas que professam uma religião,
o que fazer, o que não fazer, que decisões tomar. Na fé daquelas pessoas, são as escrituras sagradas que vão iluminar os momentos de dúvida. E por último, nós temos ensinar e transmitir os valores éticos e morais daquela religião. São os textos sagrados que vão dizer para os praticantes daquela religião: isto é certo, isto é errado, isto pode, isto não pode, isto é uma virtude, isto é um pecado, isto é algo bom de se fazer e isto não é. Vejam só aí a importância dos livros sagrados, né, na vida, na prática das pessoas religiosas. É assim que quem é cristão faz com a Bíblia, quem é muçulmano faz com seus livros sagrados, né, e nós vamos conhecer daqui a pouco. Vamos ver ainda hoje que há religiões que não utilizam livros sagrados. Seus ensinamentos, eles são mantidos e transmitidos pela oralidade. Ou seja, há religiões que são praticadas hoje ainda e que não têm nenhum tipo de Bíblia, nenhum tipo de livro sagrado. Mas esses conhecimentos, eles são mantidos pelo fenômeno, pelo processo chamado de oralidade. Geralmente, essas religiões, elas surgiram há milhares de anos, mas são praticadas ainda hoje. Essas religiões, elas nascem no mundo antigo ou têm raízes no mundo antigo, né? Muitas vezes ainda antes da invenção da escrita, mas elas são praticadas ainda hoje, elas são vividas, são vivenciadas ainda hoje e com muito fervor pelos seus adeptos. Vamos ver alguns exemplos dessas religiões? Nós temos como exemplo as religiões de matriz indígenas. Que religiões são essas? São as religiões dos povos indígenas por todo o mundo. Só aqui no Brasil nós temos mais de 200 povos indígenas, 200 etnias indígenas. Cada etnia tem a sua própria religião. Como nós não podemos estar o tempo todo mencionando essas mais de 200 religiões, nós reunimos elas num conjunto e a esse conjunto de religiões dos povos indígenas nós chamamos religiões de matriz indígena. Essas religiões, elas não possuem nenhum tipo de Bíblia, nenhum livro sagrado. Tudo é passado oralmente pelos seus anciãos, pelos seus pajés e xamãs. O outro exemplo, as religiões de matriz africana. São religiões, algumas delas nascidas no Brasil, mas cujos elementos foram importados no processo de escravização dos povos africanos. Nós sabemos que também, por mais de 200 anos, os povos africanos foram escravizados e, como escravos, trazidos para o Brasil, e neste processo eles também trazem suas crenças naturais, originais do continente africano, dos povos africanos. Essas crenças entram em contato com o Brasil, que já estava aqui, e vão aos poucos modelando, vão aos poucos formando o que hoje nós chamamos também esse outro conjunto de religiões, que são as religiões de matriz africana. Entre essas religiões estão as mais conhecidas, o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o tambor de Mina. Outro exemplo de religiões que não possuem nenhum tipo de escrita são as religiões dos povos que se organizam em tribos. Tem uma organização social diferente da nossa, eles se organizam em tribos. Nós podemos citar como exemplo o povo aborígene na Austrália, o povo esquimó lá no Alasca, no extremo norte do continente americano, são povos que se organizam em tribos. E essas tribos, esses povos, também têm a sua própria religião. Ainda a religiosidade do povo cigano, né? É interessante que o povo cigano já é uma religiosidade que sofreu bastante influência do cristianismo e eles têm a sua própria santa, né? Que é Santa Sara Kali. E, por fim, como exemplo, nós temos o shintoísmo, a religião típica da civilização japonesa, que nasce com a civilização japonesa, também não possui escritos sagrados. Agora, será que é só com livros que se expressam esses escritos sagrados? Os livros como nós os temos hoje nas nossas estantes,
Talvez vocês estejam com livros aí na sala de aula, o professor deve estar com um livro aí sobre a mesa dele. Será que é só dessa forma? Não, não é só dessa forma. Há outras maneiras desses textos sagrados, dessas palavras sagradas, se manifestarem no âmbito religioso. Né? Vamos ver aqui algumas delas. Além do formato de livros, rolos e pergaminhos, os textos sagrados também podem ser expressos da seguinte forma. Olha aí que interessante. As pinturas de corpos, as pinturas corporais, as tatuagens. Professor, mas é a mesma tatuagem que a gente vê hoje, que a gente vê aí nos filmes, que a gente vê, às vezes até nossos irmãos mais velhos têm tatuagens? Não, né? Não necessariamente não é a mesma coisa. Né? Às vezes hoje a gente faz tatuagem até por uma razão religiosa, mas não é propriamente a tatuagem que a gente faz hoje. São tatuagens que são feitas num ambiente ritualístico, religioso, que tem uma representação para a religiosidade coletiva. Né? São feitas, são pintadas no corpo, numa maneira ritual, para um momento do rito religioso. Né? Esse tipo de expressão dos textos sagrados são muito usados, por exemplo, em povos antigos. Né? Outro modelo, as paredes das construções, sobretudo dos templos. O que é que nós temos nas paredes dos templos? Temos quadros, temos vitrais, temos os ícones. Na figura desta cartela, nós vemos aí o interior de uma igreja ortodoxa, uma igreja cristã ortodoxa. Os cristãos ortodoxos não possuem imagens esculpidas, imagens de gesso, de madeira. Sua representação é toda pintada na parede. Esses são os ícones, que às vezes eles pintam os seus santos e pintam também passagens da Bíblia, passagens da vida de Jesus. Então se usa a parede das igrejas para que fale, para que as pessoas, ao entrar na igreja, leiam aqueles desenhos e possam ter a sua fé alimentada. Nós temos ainda mais 2 exemplos. Manifestações artísticas, por meio de músicas e danças, que também transmitem com as suas palavras a sabedoria religiosa e ainda a disposição dos objetos de culto e no rito. Os objetos utilizados no culto e no rito também expressam palavras, também expressam sabedoria para os praticantes de uma determinada religião. Vamos agora ver um pequeno vídeo, uma pequena animação que fala sobre a pintura corporal indígena. A pintura corporal é uma arte muito comum entre povos originários de diversos cantos do mundo. No Brasil, dos mais de 240 povos indígenas existentes, muitos praticam essa arte que embeleza e carrega significados de acordo com a cultura de cada um desses povos. A pintura corporal é uma prática comum entre as mulheres, ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens de cada povo indígena. De origem natural, as tintas geralmente são de frutos como o urucum e o jenipapo. Cada povo tem seu estilo e o seu modo de utilizar a pintura. Para alguns povos originários, a arte da pintura corporal faz parte do cotidiano. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Carregados de simbologia, os traços de tinta natural refletem elementos da cultura de cada povo. Dependendo do grupo, os desenhos podem indicar mudanças na vida de um indígena ou seus afazeres dentro da sociedade. As pinturas podem ser utilizadas também por alguns povos, como uma forma de comunicação entre indivíduos, espíritos ou seres mitológicos pertencentes às suas crenças. Então, nós vimos aí a importância das pinturas corporais, né, como expressão de significados, de símbolos para aquela determinada comunidade. E vamos agora conhecer, já entrando nesse mundo das tradições religiosas escritas,
exemplos de religiões e de seus escritos sagrados. Vamos ver agora as chamadas religiões do livro, que são 3, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vamos estudar agora um pouco dessas três principais religiões de tradição escrita, que também são chamadas de religiões abraâmicas, porque acreditam, cultuam, adoram ao Deus único, ao Deus de Abraão. Todas elas têm uma relação com a fé de Abraão. E a primeira delas é o judaísmo. O judaísmo ele é uma religião também bastante antiga. Ele nasce por volta de 1500 anos antes de Cristo, entre os descendentes de Isaac, filho de Abraão, e é considerada a primeira religião monoteísta da história humana. Ao longo das nossas aulas, de todo o ensino fundamental, nós vamos conhecer mais dessa interessante religião. Ok? Aqui ao lado vai aparecer o símbolo dessas 3 religiões abraâmicas, ou religiões do livro. A cruz, que representa o cristianismo, a lua crescente com estrela, que simboliza o islamismo, e a estrela de Davi, que representa o judaísmo. Olha que interessante. Continuando com o judaísmo, o livro sagrado dessa religião, comumente chamado de Bíblia Hebraica ou Bíblia Judaica, tem como escritura, o judaísmo tem como escritura sagrada a Tanakh, que é dividida em 3 partes. Vamos ver essas 3 partes. A primeira parte é a Torá, a lei, que conta a formação do povo judeu e sua aliança com Deus único de Abraão, conta as origens do povo e as origens da religião desse povo. Nós temos também a segunda parte, Navim, os profetas, que registra a atuação, os ensinamentos e as previsões dos principais profetas do judaísmo. E temos ainda Ketuvim, os outros escritos, que reúnem os cânticos, os escritos poéticos, filosóficos e históricos do judaísmo e do povo de Israel. Nós temos como a segunda religião do livro, ou segunda religião abraâmica, o cristianismo, que é a religião que nasceu de Jesus de Nazaré e dos seus discípulos, que eram judeus, um grupo de judeus palestinos, que reinterpretaram as tradições do antigo Israel, dando ênfase a elementos como o messianismo, a misericórdia de Deus e o amor ao próximo. É uma religião muito diversificada, muito grande. É talvez a religião mais seguida do mundo. Por isso nós vamos aqui dividir essa religião em 3 grupos para que a gente possa melhor entender essa divisão dos cristãos. O primeiro grupo de cristãos são os cristãos católicos. Entre eles estão os católicos romanos, o grupo que nós conhecemos aqui no Brasil, os católicos de ritos orientais e os ortodoxos. No segundo grupo, nós temos os cristãos protestantes, que nascem na Reforma Cristã do século XVI. Luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas, presbiterianos são alguns exemplos desse grupo de cristãos. E, por último, nós temos os cristãos evangélicos, que são mais recentes, a maioria nasceu entre os séculos XIX e século XX. São os batistas, os adventistas, os pentecostais e neopentecostais. Esses são os irmãos mais jovens, E como livro sagrado, o cristianismo possui a Bíblia, ou a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia, ela é de origem grega e quer dizer os livros, é um plural. O que se vê como único volume é, na verdade, uma coleção de livros que contém escritos judaicos e escritos redigidos nas primeiras comunidades cristãs. A Bíblia está dividida em 2 partes, o Antigo Testamento, que reúne aí os livros do judaísmo, que apresenta a história e as tradições do povo judeu, civilização na qual Jesus nasceu,
e o Novo Testamento, como segunda parte, que é a coletânea dos livros produzidos nas comunidades cristãs dos primeiros séculos, que conta aí os passos, as trajetórias de Jesus e dos seus discípulos. Depois nós temos, como a terceira religião do livro, o islamismo, que é a religião fundada pelo profeta Maomé e seus seguidores. Maomé foi um seguidor, foi um descendente longínquo de Ismael, primeiro filho de Abraão e pai do povo ismaelita. O islamismo surge como religião no século VII depois de Cristo no mundo árabe, na Península Arábica. O nome Islã, o nome dessa religião significa submissão, que por sua vez vem da palavra salam, que quer dizer paz. Os adeptos desta religião podem ser chamados islâmicos, maometanos ou muçulmanos. Essa última é a mais comum, a mais conhecida no Brasil. E vamos ver agora o seu livro sagrado. Qual é o livro sagrado do islamismo? É o Corão ou o Alcorão. É o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos. Significa recitação. E segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel ditou este escrito sagrado ao profeta Maomé, que por sua vez é uma revelação, assim como uma nova religião que em pouco tempo se expandiu por todo o mundo árabe. O Corão, para o islamismo, é a própria revelação, a manifestação de Deus, Alá. E o Corão, ele está dividido em 114 capítulos, chamados de suras, dos quais 82 foram revelados na cidade de Meca e 22 na cidade de Medina, que são duas cidades muito importantes para a história do islamismo. E agora vamos fazer a revisão dos pontos mais importantes da nossa aula com a ajuda de um amigo muito especial. Atenção ao próximo vídeo. Muito bem, alunos, vamos agora receber uma pessoa muito especial, um jovem como vocês, muito esperto, muito sábio. Com vocês, o mestre das religiões. Boa tarde, professor Renato. Boa tarde, alunos. Obrigado pelo convite, professor. Vamos ajudar nossos alunos a revisar os pontos mais importantes da aula. Isso mesmo, mestre das religiões. Você lembra do início da aula, sobre o que eu falei, sobre o que nós falamos na aula? Lembro, sim. Eu estava prestando atenção. O senhor falou da história da escrita e, a partir daí, como o surgimento da escrita foi importante para a formação dos livros e das escrituras sagradas para as religiões de tradição escrita. Muito bem, isso mesmo. E sobre o que mais nós falamos, mestre das religiões? Falamos de um assunto que eu acho muito legal. Falamos das religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e como cada uma delas é filha do patriarca Abraão, e cada uma tem seu próprio livro sagrado. Olha aí, muito legal, né, mestre das religiões? E você lembra quais são os livros sagrados das religiões abraâmicas? Eu lembro, e acho que os nossos alunos também. O judaísmo tem a Tanakh. O cristianismo tem a Bíblia, ou a Bíblia Sagrada. O islamismo tem o Corão, ou Alcorão. E deixa eu perguntar, mestre das religiões, se essas religiões abraâmicas, cada uma delas tem o seu livro sagrado, elas são de tradição oral ou de tradição escrita? Professor, o senhor está fazendo pegadinha comigo, né? Tô percebendo. Mas eu prestei atenção na aula, e os alunos também. As religiões abraâmicas são todas de tradição escrita. Claro, né, professor? Muito bem. Afinal, você é o mestre das religiões e os nossos alunos são os melhores. Parabéns! Pessoal, ficamos por aqui. Valeu, mestre das religiões. Obrigado, alunos. Até a próxima.